Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. Nesse vídeo de hoje trago para vocês mais um pequeno projeto de energia solar off-grid, hoje com um painel de 540 watts. Então pessoal, vou mostrar aqui para vocês. O painel será esse. Ele tem de tensão nominal aqui, ó, 41,3 volt, corrente nominal 13,08 amperes, tensão em circuito aberto 49,2 volt e a corrente máxima, que é a corrente de curto-circuito, 13,9 amperes. Para isso, pessoal, vamos utilizar nesse sistema aqui, ó, duas baterias de 100 ampere-hora. Esse sistema ele será em 24 volts, o banco de baterias. Então, para isso também vamos utilizar um controlador de carga MPPT de 30 amperes. Esse controlador de carga aqui, com o sistema em 24 volts, ele suporta até 780 watts. Caso você queira montar um sistema e depois você queira acrescentar, deixar ele maior, né, fazer um upgrade, então você pode colocar aqui um controlador de carga de 40 amperes, que ele vai suportar dois painéis desses de 540 watts. Mas para esse daqui ele já está bem além do que é necessário. E esse vídeo, pessoal, tem o apoio da loja Captasol, que é uma loja parceira aqui do canal. Vou estar deixando um pequeno vídeo agora para vocês verem aí, conhecer um pouco da loja e depois voltamos aqui com as ligações nesse sistema de energia solar off-grid. A Captasol é uma loja virtual especializada em produtos movidos à energia solar fora da rede. Tudo que você encontrar na loja é movido pela luz solar. Todo tipo de luminárias e iluminação, tudo para o seu acampamento, decoração solar para sua casa, jardim e festas, equipamentos para ciclismo, brinquedos educativos e segurança residencial, tudo isso movido à energia solar. Então, com certeza você vai encontrar algo que é do seu interesse. O link da loja vou deixar na descrição desse vídeo. Vai lá, acesse e confira. Então, pessoal, vamos iniciar fazendo a ligação aqui das baterias. Então, para isso, vamos ligar aqui, ó, primeiro negativo dessa primeira bateria ao positivo dessa outra, para que a gente forme aqui o banco de baterias com 24 volts. Para isso, vamos utilizar também nesse sistema barramentos. Barramento de cobre aqui, ó, barramento positivo e o barramento negativo, para que a gente ligue o positivo dessa bateria, dessa primeira aqui ao barramento, e também o negativo dessa outra bateria até o barramento negativo. Esses cabos eles serão cabos de 16 milímetros que suportam tranquilamente aí em torno de 66 amperes. Continuando com essa ligação aqui, que é a primeira ligação, né, das baterias para o controlador de carga, vamos utilizar aqui um disjuntor bipolar DC de 32 amperes, para que esse disjuntor ele sirva mais como uma chave liga e desliga, para facilitar caso você venha fazer alguma manutenção nesse seu sistema, certo? Então, para isso, vamos utilizar os cabos aqui, ó, positivo e negativo saindo do barramento. Esses cabos serão de 6 milímetros, que eles suportam uma corrente de até 36 amperes. Após o disjuntor aqui, você vai ligar também positivo e negativo até o controlador de carga. Esses cabos também de 6 milímetros. Importante, quando você estiver fazendo essa ligação, que você faça com o disjuntor ele desligado. Quando você concluir a ligação, aí sim você pode ligar esse disjuntor. Aí é o momento que o controlador de carga vai reconhecer a tensão do banco de baterias, a tensão que ele vai trabalhar. Então, nesse momento, já poderíamos fazer a ligação aqui, a conexão dos painéis, ou do painel no caso. Então, para isso, vamos utilizar também um disjuntor aqui DC bipolar, ele de 16 amperes, já que aqui a corrente máxima do painel é de 13,9 amperes, então o disjuntor aqui mais próximo acima é o de 16 amperes. Então, pessoal, vamos fazer as ligações aqui, ó, que vem do painel positivo e negativo até o disjuntor. Esses cabos serão de 4 milímetros, que suportam até 28 amperes. Então, bem acima aqui também do que é necessário. E, para finalizar, positivo e negativo até o controlador de carga. Nesse sistema também vamos utilizar o DPS de corrente contínua também, que é super importante para proteção aí contra surtos. Então vamos utilizar esse daqui, DPS DC da Clamp Solar, de 140 volts e 40 kA. Para fazer a ligação dele é bem simples também. Vamos pegar aqui após o disjuntor. Após o disjuntor DC a gente vai derivar o negativo, vai até o negativo do DPS, o positivo, que vai até o positivo do DPS, e esse borne no meio aqui é para onde vai ser ligado o cabo terra.
Vou utilizar esse barramento aqui para a gente fazer essa conexão. Então vamos ligar um cabo terra daqui até esse barramento. Desse barramento vamos sair também com um cabo até as hastes, até o sistema de aterramento. Aqui está simbolizando um sistema de aterramento básico, composto por 3 hastes de cobre, de 1,5 m cada, com a distância também de uma para outra de 1,5 m. Porém, se o seu terreno aí for maior, você tiver mais espaço, você pode colocar esse distanciamento maior entre aqui uma haste e outra, assim como também você pode colocar hastes maiores. Quanto maior a distância e quanto maior a haste, melhor ficar o seu sistema de aterramento. E esse cabo também, pessoal, é um cabo de 4 milímetros, ele vai sempre acompanhar a bitola desse cabo aqui que você vai utilizar na ligação dos painéis. Também vamos fazer o aterramento aqui da estrutura, onde vai estar o painel. Então vamos descer com o cabo até esse barramento. Esse cabo também será de 4 milímetros. E outra parte importante aqui do sistema de aterramento é aterrar o polo negativo aqui das baterias, onde vai estar aterrado o polo negativo das baterias, o polo negativo aqui que chega no controlador de carga e também o que vai para o inversor de tensão. O inversor que vamos utilizar para esse sistema será esse daqui, ó, de 1000 watts. É um inversor de onda sinoidal pura. O inversor aqui, nesse caso, é o da EPEV. Então, pessoal, esse sistema, como temos esse painel aqui de 540 watts, o recomendado, o máximo para que você utilize aqui nesse sistema, enquanto as baterias vão estar carregando de manhã, que você utiliza ali na faixa dos 150 watts. E quando as baterias carregarem ali por volta do meio-dia, você pode estar utilizando ali em torno dos 350 watts contínuo. E até mesmo, caso você precise, em um curto período ali no máximo de 5 minutos, você pode estar utilizando nesse sistema, até extrapolando um pouco aqui a potência desse painel. Você pode utilizar para esse sistema aqui em torno de 650 watts. É o que vamos estipular para esse pequeno sistema. Então, pessoal, continuando aqui com as ligações, vamos utilizar aqui entre os barramentos e o inversor de tensão, vamos utilizar um disjuntor DC bipolar de 32 amperes. Isso porque, pessoal, como falei para vocês, para esse sistema aqui, para a gente utilizar aí no máximo os 650 watts, então vamos dividir 650 watts por 24 volts, que é a tensão nominal aqui do banco de baterias. Então o disjuntor com corrente mais próximo para isso, o ideal, será isso aqui de 32 amperes, certo? Então, continuando com a ligação, vamos pegar positivo e negativo até ele e vamos utilizar aqui cabos de 10 milímetros. Esses cabos de 10 milímetros, eles suportam até em torno aí dos 50 a 55 amperes. Após o disjuntor também, a gente vai ligar aqui positivo e negativo, esses cabos também de 10 milímetros. Seguindo aqui agora com as ligações, agora após o inversor de tensão. Agora aqui na parte do circuito de corrente alternada. Então vamos utilizar também aqui um disjuntor AC bipolar, certo? Esse disjuntor ele será para 110 volts, ele será de 6 amperes. E para 220 volts ele será de 4 amperes. É o que eu falei para vocês. Vocês vão dividir também aqui esse valor máximo que você vai utilizar de potência aí no seu sistema. Vai dividir os 650 watts por 110. Então vai dar um valor próximo aqui dos 6 amperes. E o disjuntor ideal vai ser esse. E você dividindo aí os 650 watts por 220, o disjuntor ideal vai ser um disjuntor de 4 amperes. Seguindo aqui com as ligações, vai sair aqui, né, fase do inversor ou fase neutro, dependendo do inversor que você vai utilizar. Por isso que eu indico que você utilize disjuntor bipolar, para você seccionar aí, no caso, a grande maioria dos inversores são fase-fase, você seccionar as duas fases. A bitola desses cabos serão de 2,5 milímetros, que suportam em torno ali dos 22 amperes. São esses cabos que a gente já utiliza nas tomadas da nossa casa, então ficará tranquilo. E para simbolizar as cargas aqui, as tomadas dos equipamentos, colocar essa tomada aqui para a gente finalizar a ligação aqui, saindo aqui as duas fases até as tomadas. E aqui serão alimentadas as cargas aí no seu sistema de energia solar off-grid. Então pronto, pessoal, finalizado mais esse pequeno projeto de energia solar off-grid que eu trouxe aqui para vocês. Vou estar deixando esse material disponível aí em PDF para que você faça o download, tanto esse diagrama ilustrativo aqui, como também essa página de cálculos e também essa outra página aqui onde tem o detalhe aqui do que está sendo utilizado aqui nesse sistema. Também vou estar deixando o link na descrição aí de um projeto onde tem 2 painéis de 550 watts, que seria o dobro de capacidade aqui desse sistema. Se vocês gostaram, já deixa esse like aí para fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade, inscreva-se, marque também a opção do sininho aí para que você receba sempre as notificações de quando eu postar um vídeo. Um grande abraço e aguardo todos vocês aí nos próximos vídeos.